Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio da série Roteiros que você tem que assistir antes de morrer ou antes de virar um roteirista profissional, você que escolhe. Nesse episódio nós vamos falar dos anos 90, a década conhecida como mundo pós-Guerra Fria. É isso mesmo, em 1989 cai o Muro de Berlim e o mundo então perde aquele inimigo comum, aquele inimigo imaginário que era o comunismo, que viria tomar tudo da gente, obrigar ou destruir o mundo numa guerra atômica com os Estados Unidos. Tem um filme muito legal da década de 80 chamado Dia Seguinte. É só um parênteses aí que mostra exatamente como é que seria uma guerra global, uma guerra atômica e o que restaria do mundo se essa guerra acontecesse nos anos 80. Depois dos anos 90 esse medo acabou, porque os Estados Unidos se colocam aí como o maior líder mundial, maior país da Terra, economicamente e militarmente, né? Então, aparentemente, os anos 90 foi um ano mais tranquilo. E a gente pode ver também a popularização da tecnologia que começou a ser construída nos anos 80. Telefone celular, os computadores pessoais, que agora já estavam presentes na casa de todo mundo, e principalmente, pessoal, a internet. Se você não conhece a história dela, a internet ela passa a ser comercializada, passa a ser popularizada, principalmente nos Estados Unidos, muito primeiro aqui no Brasil. Aqui no Brasil ela chega em 1995, mais ou menos. Mas se você não conhece a história da internet, é bom você estudar um pouquinho, porque na verdade ela era uma rede militar. E só nos anos 90, lá nos Estados Unidos, depois aqui no Brasil, ela começa a ser oferecida à população. E acaba se tornando o que a gente tem hoje, né? E para além dessa questão do inimigo comum dos Estados Unidos e da União Soviética, nos anos 90, na década de 1990, a globalização que foi preconizada lá nos anos 60, ela acaba mesmo acontecendo. E o mundo se torna, então, essa grande aldeia global. Teve um teórico aí que falou isso, lançou um livro sobre isso, né? A aldeia global. Pesquisa na internet aí, você vai saber quem foi, quem é esse cara e se ele estava certo ou não. O importante é que nos anos 90 a gente teve uma série de filmes que não exploravam mais aquele medo do alienígena, aquele medo do comunismo, filmes de guerra, filmes de espionagem, filmes de corrida espacial. Foi um ano mais tranquilo politicamente, então o cinema acabou refletindo isso. Então nós tivemos aí uma série de filmes, como Titanic, O Marinho da Mulher, A Lista de Schindler, né? Foi a primeira experiência mais séria, assim, vamos dizer, dizem, né? Os teóricos dizem que foi a primeira experiência adulta do Steven Spielberg com o cinema, porque ele sempre fez filmes populares, né? Filmes para ganhar dinheiro, mas A Lista de Schindler ele faz um filme que conta a história do povo judeu e como eles foram perseguidos e massacrados pelo nazismo, e foi um filme muito bonito, sensível, filmado em preto e branco e ganhou o Oscar, claro, né? Levando o Spielberg aí para mais uma grande sucesso na coleção que ele tem. Ghost, Outro Lado da Vida, o filme de 1990, que traz exatamente esse tipo de filme que permeou muito a década de 90, que são as comédias românticas, dramas. E aqui também, nós também tivemos alguns sucessos importantes, como Central do Brasil, e também Toy Story. Toy Story foi a primeira animação em computador, né? Primeira animação por efeitos especiais em computador, e gerou aí e depois dele até acabou-se, né, com animação em desenho, quase não se faz mais, uma outra experiência aí, mas os filmes de animação são todos hoje feitos em computador. E o ano da década de 1990 marca exatamente essa mudança de jogo que teve aí por conta da tecnologia. Em 1993, com o lançamento do filme Jurassic Park, o jogo mudou, né? O cinema passa então a usar muita tecnologia, muitos efeitos especiais, tanto que o que foi concebido naquela época reflete no cinema que a gente tem hoje. Tudo que a gente está vendo hoje de efeitos especiais, de tela verde, né, de CGI, de Avatar, por exemplo, começou em 1993 com o filme Jurassic Park. Dizem, até reza a lenda, que quando o roteiro chegou na mão do Spielberg, que também o filme é dele, ele não queria fazer. Mas quando mostraram para ele qual a tecnologia que seria utilizada no filme, ele então apostou, acreditou e se tornou um sucesso, né? E mudou o jogo completamente. O cinema, a partir dos anos, no finalzinho dos anos 90, nós já tivemos aí Matrix, que já bebeu a água dessa tecnologia, a trilogia Senhor dos Anéis, também que já bebeu a água dessa tecnologia, e todos os outros que aí vêm por aí, e principalmente os filmes da Marvel e da DC Comics são fruto exatamente dessa tecnologia. Então os anos 90 foi um ano muito importante do ponto de vista tecnológico. Talvez não tenha grandes filmes assim que a gente fala, que você marque, assim como foi nos anos 80, uma profusão muito grande de filmes. Tem filmes bons nos anos 90, eu até separei dois para vocês aqui.
mas não são filmes, a década inteira não teve tantos filmes como teve nos anos 70 e nos anos 80, que eram décadas que marcaram pela rebeldia, pelo cinema político, pelo cinema cultural. Aqui não, aqui era mais um entretenimento, era você ver a Julia Roberts com o Marido da Mulher, um lugar chamado Notting Hill, né, filmes do Água com Açúcar, alguns filmes, outros lá mais importantes, mas você vai ver na descrição do vídeo que são filmes leves, são filmes que fizeram sucesso, mas que de longe deixaram aí, né, o que foi aquele engajamento político-cultural que teve nos anos 70 e nos anos 80. Então eu separei para vocês aqui 2 filmes muito legais, e vou explicar por que 2 filmes. O primeiro deles, pessoal, é Dança com Lobos, um filmaço dirigido pelo Kevin Costner, que resgatou, né, trouxe de volta o western, o faroeste americano. Na década de 80, eu falei isso no vídeo até dos anos 80, que o western tinha dado uma pausa. Inclusive, muitos filmes que foram feitos finalzinho dos anos 70, dos anos 80, foram feitos na Itália, chamado Spaghetti, né, o faroeste Spaghetti, porque não era mais um gênero que tinha um atrativo muito grande. Por quê? Porque as histórias estavam muito batidas, os grandes galãs de cinema já tinham morrido ou estavam muito velhos, e a história já estava assim cansada, não tinha nada novo, não tinha nenhuma novidade naquela história surrada, né, batida de um mocinho ganhar a mocinha e combater o vilão, né? Não tinha mais tanta graça, isso não atraía mais as pessoas. Até que Kevin Costner traz aí um roteiro muito legal, que é baseado num livro o mesmo roteirista. Ele escreveu um livro. Na verdade foi o seguinte, vou explicar para vocês. Desde os anos 80, o Kevin Costner queria fazer esse filme, porque, se você lembra, é um gênero que o Kevin Costner gostava muito. Tem um filme que ele fez antes disso, nos anos 80, chamado Silverado. Foi uma das poucas experiências que teve nos anos 80. E foi exatamente uma tentativa de reerguer o gênero. Mas fez um relativo sucesso, mas o Kevin Costner era muito novinho ainda, né? Então não teve aquele sucesso esperado. Mas já foi um passo aí para ele tentar voltar com esse gênero. Aí ele tentou emplacar esse filme, vender o roteiro para várias outras produtoras. Olha só, você que quer ser roteirista, como é que é difícil, né? Até para um ator como Kevin Costner, como é difícil vender roteiro. E ele não conseguiu vender, né? O roteiro não era dele, era do Michael Blake. Aí ele deu uma dica para esse roteirista: escreva um livro. Já que você não consegue vender o roteiro, escreva um livro e depois a gente vê o que dá. O Michael Blake fez isso, né? O roteirista fez isso, ele escreveu um livro. Aí quando o livro foi publicado, o Kevin Costner comprou os direitos de filmagem do filme, e aí sim ele tentou fazer, até que ele conseguiu vender o roteiro e conseguiu emplacar. E aí ele trouxe uma série de pontos importantes que a gente vai falar aqui agora para dentro desse gênero e nessa época, dentro de um western. A primeira coisa que a gente pode falar é exatamente a tentativa que ele faz de trazer para esse gênero, para o western, um filme realista, tão realista que os povos indígenas que fizeram o filme não falavam inglês, né? Falavam na língua nativa. E não sei se vocês sabem, pessoal, o público americano detesta filme legendado. Eles não gostam, não vão ao cinema mesmo. Há uma resistência muito grande dos estúdios em qualquer tipo filme lá nos Estados Unidos que use legenda. Então o Kevin Costner trazer povos verdadeiramente indígenas, e isso é um detalhe também. Parece engraçado e óbvio a gente falar isso, mas não. Muitos filmes americanos do faroeste, antigamente, o índio não era índio de verdade, era um americano que tinha uma descendência indígena, ou era um mexicano que fazia papel de índio, ou uma italiana, né, Sophia Loren. A Sophia Loren, que é uma atriz italiana, ela fez o papel de uma índia, né? Então ele já trouxe aí uma ousadia, vamos dizer assim, de colocar os atores, que algumas vezes eles nem eram atores, alguns deles não eram atores mesmo, se tornaram por causa do filme, né? Índios de verdade, né, falando na língua nativa. 3 horas de duração. 3 horas. Lembra que eu falei para vocês que teve um filme, o Bom e o Mal e o Feio, que tem 3 horas de duração também? Era raríssimo um western ter 3 horas de duração. Ainda mais falado na língua nativa, né? E com legenda. Então realmente foi uma ousadia muito grande. Mas o roteirista e o Kevin Costner tiveram aí uma estratégia para vencer esse problema. Eles colocaram uma personagem, uma mulher americana,
que perdeu a sua família num ataque de uma outra tribo indígena quando era pequena, e ela foi adotada por essa tribo. Então, quando Kevin Costner chega nessa tribo, que ele começa a se interagir com eles, para resolver o problema da língua não ficar o tempo inteiro traduzindo, essa moça então acaba virando par romântico do Kevin Costner e ela traduz tudo, aí fica muito mais fácil da gente assistir o filme. Mas em quase 1h30 de filme, vamos dizer assim, 1 hora de filme, são os índios falando na língua nativa. Qual que é a história, a sinopse do filme? O Kevin Costner é o personagem John Dunbar, que ele é um soldado, um tenente da Guerra Civil Americana. Eles têm uma batalha que ele é quase morto, quase arrancam o pé dele fora, e ele então decide ir para a fronteira para ficar sozinho, ficar isolado. Então ele vai para o último posto avançado do exército americano, chega lá, não tem ninguém, ele fica sozinho, ele passa a se relacionar com essa tribo, acontece um monte de coisas que ele acaba se relacionando com essa tribo, e ele passa então a se tornar pró-índios, ele passa a viver então a favor dos índios. Peraí, você está falando assim, poxa, mas eu já vi essa história antes, qual filme que tem esse mesmo roteiro, essa mesma narrativa, essa mesma storyline, né? Um militar americano que vai investigar uma tribo, um povo e acaba depois virando, né, a favor desse povo. Avatar. Né? Avatar é mesmo de 2010, é a mesma coisa. Então, pessoal, Hollywood, né, quando uma fórmula dá sucesso, ele né, explora essa fórmula e até ninguém querer mais. E quando ele puder tirar dinheiro, né? Então é uma forma que deu certo, né? Então você vê, Avatar 2010 e Dança com Lobos 1990 tem a mesma estrutura de storyline, né? Só que um se passa no espaço e outro no faroeste, tá? Mas a história é a mesma. Então essa primeira tentativa do Kevin Costner de trazer esse faroeste realista já foi uma ousadia muito grande, né? Com o tema, com o tempo, com os problemas, né? Com a questão do índio, né? Ele foge dos estereótipos, isso é muito importante, porque os filmes de faroeste antigo tinha aquele galã bonitão, aquele cara que resolvia tudo na bala, que não aceitava desaforo nenhum, e tudo era resolvido no tiroteio, né? Inclusive, se você pegar, eu gosto muito de fazer isso, se você pesquisar nomes de faroestes no Brasil antigos, você vai ver que é tudo, né? Deus perdoa, eu não. O homem e uma pistola, né? Meu ódio será a sua herança. Só filmes em que a relação mocinho e bandido se resolve na violência. Aqui não, né? Ele foge esse estereótipo. Há sim batalhas, há tiroteios, mas aí não é mais do personagem, do galã, do principal, com o índio. O índio não é o vilão da história. Então o índio, na verdade, ele toca na ferida, que é um outro ponto que eu vou trazer para vocês, que o Kevin Costner faz um faroeste político, porque ele mostra pro americano como que os Estados Unidos tratou a questão indígena, como que eles maltrataram os índios, massacraram os índios. E até certo ponto, a gente entende que o selvagem era o exército americano e não o povo indígena. Eles eram selvagens, os brutos, ignorantes, porque eles não respeitavam a natureza. Inclusive, se você assistir o filme hoje, você vai ver que ele é muito atual. Tem coisas que nós estamos discutindo hoje aqui que foram, né, faladas lá em 1990. Então ele traz esse dedo na ferida, vamos dizer assim, que inclusive repercutiu muito, né? Quando ele ganhou o Oscar, os atores indígenas estavam com ele do palco, houve várias outras manifestações, houve uma repercussão muito grande depois, né, por causa do filme, por ele trazer esses problemas. Aliás, na década de 90, como não tinha mais esse inimigo comum que eu falei no início, os Estados Unidos o cinema, né, americano começou a mostrar, olhar para si mesmo, olhar para o próprio governo americano, para os seus erros, né? Então nós temos vários filmes da década de 90 que mostram, vão por essa linha. Por exemplo, Platoon, né, em questão da Guerra do Vietnã, JFK, Pergunta que Não Quer Calar, né, sobre o assassinato do JFK, que é um presidente muito querido nos Estados Unidos até hoje. Então, filmes que mostravam os erros, né, política interna e externa americana que eles cometeram. Então, Dança com o Lobo se torna um filme político, né, porque tem essa característica, mas também ele faz um retrato cultural do povo indígena, né, que era muito incomum na época. Sempre nos faroestes antigos,
o ponto de vista era do branco, do homem branco, do americano, do exército. O índio era sempre o vilão, era sempre o selvagem, era sempre aquele que vinha tomar a terra do branco, mas era completamente ao contrário. Então o Kevin Costner traz aí essas inovações num filme muito bonito plasticamente, a fotografia é maravilhosa, a trilha sonora é espetacular e cenas muito legais, principalmente a cena do estouro dos bisões, né, dos búfalos, que isso é muito difícil de ser filmada. Hoje, inclusive, com efeitos especiais. Naquela época não tinha ainda, né? Lembre-se que a tecnologia de computação gráfica ela se aprimorou depois. Em 1993 começou, mas só lá em 2000 é que ela foi realmente... a gente começou a ver várias outras filmes. Nessa época, você fazer gravação com animais era um animal de verdade ou um animal mecatrônico, né? Um mecânico, ou stop motion, que é aquelas esculturas que você vai tirando foto por foto até fazer o movimento, né? Então gravar essas cenas foi muito difícil. Então é um filme realmente muito bonito, atual até hoje. É um filme que mostra como que você pode tratar da política, da questão social, de temas sensíveis, né? A gente precisava de um filme desse aqui para falar da Amazônia, né? Para falar de como a gente lida com algumas questões políticas nossas aqui, né? Então, um filme plasticamente bonito, importantíssimo e que definitivamente resgatou o gênero faroeste. Tanto que depois, em 93, Clint Eastwood, que foi o grande, né, maior expoente dos filmes faroeste, também lançou um filme passado no Velho Oeste, chamado Os Imperdoáveis, e também ganhou Oscar, né? E também foi um filme que rompeu com estereótipos. Porque todos os filmes do faroeste, o galã é aquele cara bonitão, valente, forte, que, né, vai resolver tudo na bala. O próprio Clint Eastwood, né? Um Estranho Sem Nome, Por $1 a Mais, O Bom, o Mal e o Feio, Cavaleiro Solitário, eram sempre ele sozinho, andando lá resolvendo os problemas. Ele então traz um filme dos Imperdoáveis, onde o personagem principal é um ex-pistoleiro já velho, né? Em fim de carreira, vamos dizer, aposentado, que não estava nem trabalhando mais com isso, que é obrigado a matar de novo, porque mataram um amigo dele. Então, também é um filme que rompe o estereótipo, e também um filme muito visualmente bem feito, a direção do Clint Eastwood, ele também acabou levando o Oscar. Então, é um filme que marca realmente, é um bom início da década, que vale a pena você ver se você não assistiu ainda. Já o segundo filme, pessoal, é um ponto fora da curva, né? Vamos dizer assim, Silêncio dos Inocentes. Silêncio dos Inocentes foi um filme muito bem dirigido, produzido, roteirizado e excelentes atuações, tanto que rendeu os 5 principais categorias do Oscar como premiação, né? Antes dele, só aconteceu naquela noite em 1930, em 1977, Um Estranho no Ninho e Silêncio dos Inocentes, que foram os 3 filmes até hoje que conseguiram ganhar os 5 Oscars nas melhores categorias, ou nas categorias mais importantes. Melhor roteiro, melhor ator, melhor atriz, melhor diretor e melhor filme. Então, pessoal, um filme que ganha 5 Oscars nas principais categorias, não tem como não falar dele, né? Por isso eu estou trazendo 2 filmes aqui pra gente. Ficaria muito tranquilo falar só do Silêncio dos Inocentes, mas deixaria a gente entender como é que foi o processo que o cinema se aproximou da audiência com essa questão política e cultural que eu já expliquei, desse contexto que a gente sempre tem que observar. Então não poderia deixar de falar de Dança com Lobos também. E também não tinha como deixar de falar de Silêncio dos Inocentes. E quais foram os pontos importantes que Silêncio dos Inocentes trouxe pra gente? Primeiro, a estrutura do roteiro. E aí tem uma questão muito legal pra gente que quer, pra você, pra gente que é roteirista. Eu sempre falo com vocês aqui que a estrutura clássica de Hollywood, ela tem 2 pontos de virada, o segundo ponto preparando para o clímax e depois a resolução. Silêncio dos Inocentes, pessoal, não tem essa estrutura. Ele não tem um primeiro ponto de virada. Ele tem um segundo e a gente nem sabe se é um segundo ponto de virada ou se já é o clímax. Ou seja, ele fez uma estrutura, não vou dizer que é nova, mas não era o usual para aquela época. Ainda mais que a gente estava numa época que os filmes eram todos filmes engraçadinhos, certinho, bonitinho. Eram comédias românticas, ou então os filmes de terror. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado, Pânico, né? Todos os filmes que eram muito bem estruturados dentro dessa fórmula vencedora, né? De 2 pontos de virada e o clímax. Silêncio dos Inocentes não tem isso. Ele parece muito, talvez, né? Não sei se tem alguma relação aí, pode até ter,
Mas não sei se você se lembra de uma série chamada 24 Horas, que passava na televisão. É claro que a série não tinha 24 horas, mas a história se passava nas 24 horas do dia. Mesmo, então a gente tinha aquela impressão que o filme era uma continuidade, era quase que um plano sequência, né? Assim que foi feito com Silêncio dos Inocentes. Ele não tem um ponto de virada. Então ele tem as primeiras cenas, 2 minutos, é a personagem Clarice, que dá Jodie Foster, fazendo exercício. A gente conhece ali a sua determinação, a sua força, sua disciplina, e ela é chamada para investigar um caso. Se você considerar isso ponto de virada, é esse o ponto de virada, quando ela é chamada pelo superior dela para poder fazer a investigação. Só que isso com 1 ou 2 minutos de filme, né? Então não tem um ponto de virada. E outra, a gente não conheceu a história da personagem antes, naquele início, que eu sempre falo com vocês, que os primeiros 20, 30 minutos é para você conhecer o personagem, o seu conflito. A gente não foi apresentado isso pra gente. Quando foi apresentado isso pra gente? Quando o Lex, o Hannibal, né, que é o Anthony Hopkins que faz o papel, começa a querer conhecer a Clarice. Então a gente vai conhecendo a Clarice pelos olhos do Hannibal. Olha que coisa louca, né? E muito difícil para a época, né? Então assim, a gente acaba conhecendo o conflito, a história da personagem pelos olhos de um psicopata, de um doido, pelo vilão da história, né? Então isso foi meio chocante, porque a gente ficava instigado, curioso de saber, a gente gostava das cenas de diálogo dos dois, porque exatamente ali tinha o embate deles era intelectual, né? Então é muito legal o filme, né? Muito legal, isso é uma coisa muito nova, principalmente nos filmes de suspense. Então o filme parte de uma tensão dramática crescente, constante. O tempo inteiro você tem que prestar atenção no filme para você poder ser envolvido por ele, até chegar na hora que ela pega o bandido e depois resolve o clima. Teve várias outras sequências, mas não fizeram sucesso, de longe, né? Inclusive a Jodie Foster não quis fazer o segundo filme, ela foi substituída por uma outra atriz, que ela não quis fazer, porque realmente o filme bastou, né? Foi um filme espetacular, foi uma obra-prima. E uma outra questão que aí não é muito de roteiro, mas que realmente contribuiu para esse filme ser esse sucesso que foi a direção do Jonathan Demme. Foi uma direção honesta, ela não quis enganar, né, dar aquele susto de suspense, nada espetaculoso, não tinha nenhum plano muito bem elaborado, assim, o que a gente chama de menos é mais, né? Ele economizou na direção para que a atuação dos personagens se sobressaísse e o próprio roteiro do filme. Então, pessoal, esse é um filme que realmente, se você quer ser roteirista, você tem que assistir, porque ele foge da estrutura. Eu já falei aqui em outros vídeos que muitos filmes que fazem sucesso ou que marcam uma época, eles marcam porque exatamente foram filmes que foram feitos fora da estrutura tradicional. E Silêncio dos Inocentes é um desses. Então vale muito a pena você ver, é um filme que realmente marca uma época muito interessante do cinema americano, uma época mais leve, vamos dizer assim, preparando a gente para o que viria depois nos anos 2000, 2010, 2020, que são os filmes que são todos eles estruturados e baseados aí quase que nos efeitos especiais, né? Os filmes da Marvel, por exemplo, se você assistiu o Making Of em Avatar, por exemplo, foi todo feito no estúdio pintado de verde. É muita tecnologia, né? É legal, é bom de ver e tal, mas aí a gente tem aí um debate muito legal para a gente discutir em relação à tecnologia que começou nesses anos 90. Então talvez os anos 90 seja a década dos últimos filmes que foram feitos baseados na estrutura de roteiro, de atuação, de direção centrada no homem, na mulher, no ser humano, né? Agora os filmes estão todos centrados na tecnologia. É muito legal, eu adorei ver Avatar, né? Inclusive o 2 também, espetacular. Mas cinema não é só isso, né? Cinema são histórias. E para contar histórias, a gente tem que ter personagens fortes, boas histórias, né? Estruturadas dentro do nosso inconsciente coletivo, que eu já falei para vocês aqui também, né? Então, realmente, talvez seja aí uma década que fecha um ciclo, né, muito importante dos Estados Unidos, dos anos 40 aos anos 90, que tem ali na mão do diretor, na mão do roteirista a história. Agora, dos anos 2000 para cá, isso foi centrado na produção, na tecnologia. Tanto que hoje quem manda no filme é o produtor do filme, não é mais o diretor. Tirando aí o Spielberg e mais alguns amiguinhos dele,
Quem manda no filme é o diretor, é o produtor, né? Então, se o produtor não gostar do jeito que o diretor está fazendo o filme, ele manda o cara embora e acabou, né? Ele é um funcionário, um empregado. Então, talvez o cinema tenha perdido um pouco desse glamour, dessa áurea, né, estética e muito pessoal nos anos 90. Então, vale a pena você estudar, rever essa época, já não é tão, os filmes já não são tão distantes assim, tá? Mesmo para você mais novinho, tudo bem que quem nasceu dos anos 2000 para cá são filmes antes de você nascer ainda, mas são filmes ainda que tem ali, alguns filmes nem faz falta o efeito especial. Uma Linda Mulher, por exemplo, faz falta nenhuma, né? Então, são filmes ainda importantes que valem a pena você assistir e estudar, tá? Estudar a análise, estudar a estrutura dos roteiros, estudar a direção e a composição dos personagens, para você entender como esse cinema, esse ciclo se fechou aí, né, nos anos 90. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Se não gostou desses dois filmes, deixa aí no comentário. Faça sua análise aqui, vamos bater aquele papo. E se você gostou, dê o like, assine o canal e até o próximo vídeo que nós vamos falar dos anos 2000, ok? Tchau, pessoal. Boa jornada.